Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College. Olá pessoal, esse é o nosso episódio de julho do Categoria de Base. Eu, Vanessa, estou aqui com o Zé Bruno. E aí pessoal, tudo bom? Bom estar mais um mês aqui com Categoria de Base para falar do que aconteceu nesse mês, os livros, lidos, não lidos, e vamos lá. Infelizmente o Matheus não pôde estar com a gente aqui hoje e a nossa convidada para conversar conosco nesse episódio é a Ellen Teixeira. Oi gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar aí o que a gente aprendeu, o que a gente deu conta de ler, o que a gente não deu e como que foi esse mês aí no de estudos. Muito bom, Ellen. Para quem não te conhece, fala um pouquinho onde você está, de qual turma você participa e conta um pouquinho pra gente do que te motivou a participar do Invisible College. Bom, eu tô falando aqui de Campinas, né? Embora eu seja mineira, mas eu estou morando aqui em Campinas já há quase 2 anos e tô fazendo a turma essencial da tutoria. Então, tô aí junto com a coleguinha da Vanessa e a gente... Bom, quando eu entrei no Invisible College, né, na verdade foi legal, porque eu já estava procurando algum estudo de teologia mais organizado, mais... Porque eu li algumas coisas por conta própria, né, ficava vendo vídeo no YouTube, procurando cursos soltos, assim, mas eu estava querendo muito algum tipo de curso mais a longo prazo para dar aquela organizada no pensamento, né, que às vezes é isso que falta, né, é um fio condutor que vai amarrando as coisas que estão tudo solto na cabeça. Então, eu já estava procurando, eu cheguei até a olhar cursos de outros seminários, até mais tradicionais, assim, nossa proposta de ensino. E aí, nessa mesma época, o Invisible College foi lançado, né? Começou a existir. E aí eu pensei, bom, eu não posso perder essa oportunidade, então é por isso que estou aqui. Já gostava de ler e estudar um pouco de teologia há algum tempo, mas ainda estou tentando descobrir qual que é a vocação que Deus tem para isso na minha vida, como que eu posso ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a encontrar seu caminho com Deus através disso tudo que a gente tem aprendido. Então, por enquanto, eu só tô ajudando e falando o que eu posso por aí, mas sem ainda, enfim, não sei o que Deus quer com isso na minha vida, mas vou seguindo um passo de cada vez. Muito bom mesmo, Ellen. Obrigada demais por você ter aceitado participar com a gente desse episódio. Esse é o episódio de julho, então. O livro que a gente leu foi O Senhorio de Cristo, do Vern Poitras. Acho que você leu esse também, né, Ellen? Isso, também li esse. Você sabe qual era o segundo livro alternativo? Era Lei da Perfeita Liberdade, do Michael Horton. Ótimo, muito bom também. Eu até tenho ele, mas ainda não consegui ler. Não consegui terminar esse, mas consegui. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse livro, O Senhorio de Cristo, do Vern Poitras. Você conhece esse autor, Zé? Você já leu alguma coisa dele? Não conheço spoilers, mas eu ainda não li nada dele, né? Eu tenho dele a Teologia Sinfônica e também um livrinho que eu comecei a ler, mas só foi uma página mesmo, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Foi um e-book que saiu pela Amazon. Mas ainda não li nada do Poitras. Eu tinha ouvido falar dele antes, quando eu estava conversando com um amigo meu sobre linguagem, sobre, enfim, uma fritação lá da faculdade, porque eu fiz faculdade de comunicação, a gente estava tendo uma disciplina sobre linguagem, e aí um amigo meu falou que tinha um autor que tinha escrito um livro só sobre isso, só sobre linguagem e enfim, Deus sendo a fonte da linguagem, alguma coisa assim. E aí foi que eu ouvi pela primeira vez falar do Poitras. E aí acho que até ele citou esse livro dele no Senhorio de Cristo também, embora eu não li o outro, só muito ouvi legal. falar. Mas foi meu primeiro contato com ele. Muito bom. E qual livro vocês tiveram esse mês no avançado, Zé? Então, no avançado, as 2 opções foram... A principal foi o livro do Royal Kuiper, que eu costumo chamá-lo de Kuiper. A gente ficou na dúvida na época qual que era, né, a pronúncia certa, mas é Kuiper mesmo. É Kuiper, né? É que o outro Kuiper é com Y, né? Aí esse é com I. Meu Deus, eu confundi os Kuipers. Eu lembro que eu encontrei com ele lá no Mackenzie, né? E aí a gente perguntou como é que pronunciava. Que alguém perguntou se ele era da família do Kuiper e tal.
Ele disse, não, é porque eles querem Kuyper porque é um sobrenome comum lá na Holanda. Vai ver, tipo assim, enfim. Silva, Souza. Tipo isso. Exato. Aí deve ter a variação do I e Y, né? Então foi o livro dele, do Roel. Capital Moral... Não é Roel, né? Rowell. É Roel, gente? Rowell. Ok, guys. Rowell Kuyper. It's better. O Capital Moral é o poder da conexão social, acho que é sobre o título. Da sociedade. E a outra opção é um livro do John Frame, que na verdade é um livrão calhamaço, que é a doutrina da vida cristã. Eu acho que da quadrilogia do Frame, que são 4 livros, é o maior. É enorme esse livro. É impossível, só sendo um Pedro Dulce mesmo, para ler aquele livro no mês. Porque... só não dormiu, o que você faz à noite? A gente teve que ler nossa, fugiu o nome dele. Do segundo mês. Tá. O Gerhard Voss. Isso, a gente teve que ler o do Gerhard Voss, que também era gigante. Mas foi 2 meses, pelo menos isso. Facilitou. Muito bom, gente. Então vamos começar falando primeiro desse livro do Poitras, depois a gente entra para falar um pouquinho sobre o do Kuyper, que é um livraço também. Quer começar, Ellen? Fala um pouquinho aí o que você achou. Bom, eu gostei bastante. Quer dizer, eu achei legal que na terceira parte do livro, ele faz quase que um resumo do livro do outro Kuyper, né, do Abraham Kuyper, sobre calvinismo. Então, até as subdivisões dessa parte, né, os capítulos 10 até o 16, são os capítulos do livro do Kuyper, né? E aí ele traz essa aplicação bem ampla, né, do que é a ética cristã aplicada à religião, política, ciência. E uma coisa que eu gostei muito, assim, desse livro, e de uma ênfase desse mês em geral, né, também das aulas do Pedro e tal, é que às vezes a gente tem uma ideia de que ética cristã no mercado de trabalho ou na vida comum, geralmente ela passa, a nossa ideia, assim, nosso imaginário é que a ética passa por uma honestidade, gentileza, o que é tudo verdade, né? A gente, enfim, quando pensa, como que é ser honesto no trabalho, sendo dono de uma empresa? Você ser... como você é cristão nesses ambientes. Você é honesto, você é gentil. Isso é um fator importante também, né? Na vida cristã, a gente deveria ser reconhecido por isso. Mas eu acho que isso ainda é muito pouco, né? A gente pensar como que o senhorio de Cristo, ele se aplica a todas as áreas, muito além só do cristão ser honesto, né? É tipo assim, parabéns pelo mínimo. Mas muito mais por você apontar para quem Deus é e trazer glória a Deus através do seu trabalho em cada um desses ambientes. Então, enfim, acho que isso é uma coisa interessante, assim, né? Que realmente tem que virar uma chave de que ética cristã não é só você ser uma pessoa gentil e gente boa e legal, mas tem muito a ver com as suas motivações e com o jeito que você faz as coisas, o que você faz, como você entende a ciência, a arte, a política e tudo mais. Isso mesmo. E o Kuyper realmente foi uma das pessoas que mais desenvolveu esse conceito, né, de Jesus ser o Senhor sobre todas as coisas mesmo. Então é legal que o Poitras resgata mesmo um pouquinho desse legado do Kuyper, trazendo até algumas críticas, né? Eu também achei isso legal. Eu achei muito legal quando ele fala que, tipo assim, o Kuyper foi uma pessoa incrível, fez várias coisas, né? Abriu jornal, universidade, foi primeiro-ministro e tal. Mas hoje pouca gente sequer sabe o que ele fez na Holanda. A universidade foi secularizada e tudo mais. E aí, assim, ele joga esse balde de água fria, mas não para desmotivar a gente, né? Mas para falar, poxa, você querer trazer o senhorio de Cristo primeiro, não é uma tarefa fácil, e segundo, a gente não precisa ter a expectativa que vai mudar o mundo, né? Que vai fazer coisas até grandiosas. Foi esse aspecto que eu conversei com o Pedro na nossa tutoria, sabe? Que muitas vezes quando a gente fala que nós vamos viver o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, né? E a gente tem então essa compreensão que Jesus é Senhor sobre tudo, e então uma disposição, uma intencionalidade para viver isso na prática, isso não significa que vai dar tudo certo. Isso não significa que nós vamos realmente mudar todas as áreas da vida, que nós vamos ter impactos e ver os frutos e os resultados disso imediatamente. É muito louco isso, porque
nós temos que ser fiéis e obedecer ao Senhor sem muitas vezes enxergar o impacto que essa obediência tem. Mas crendo que tem sim um impacto, porque Jesus é Senhor de todas as coisas, isso é fato. E, então isso é muito louco, porque, num certo sentido, esse reino de Deus, ele está escondido ainda, ele não está completamente manifesto para todo mundo ver. Então nós somos essas pessoas que são desse reino e vivem nesse reino. Então, tudo que a gente fizer em todas as áreas, nós vamos viver por essa lógica do reino de Deus. E aí algumas pessoas vão ver isso e vão achar isso estranho. Outras talvez não vão compreender. Mas o Senhor vai estar usando todas essas coisas para os determinados fins e objetivos dele, mesmo que a gente não enxergue isso. Então, que nem ver tudo que o Kuyper fez e hoje ver que esse legado dele praticamente se dissolveu, né, num certo sentido, pode trazer esse desânimo, igual você comentou. Só que, por um outro lado, a gente sabe que absolutamente nada é em vão. Nenhum dos nossos esforços de obediência e fidelidade a Cristo são em vão. E que o Senhor está fazendo tudo isso cooperar, sim, para esse propósito eterno dele. Uhum. Eu acho que isso também tem a ver com o que ele fala na última parte, né? Que ele está falando das armadilhas. E aí ele fala dessa armadilha do triunfalismo, né? Que é muito presente aí em vários contextos de igreja. Da pessoa tá ali, tipo assim, eu vou trazer o reino de Deus, nós vamos trazer. Ou então, outra armadilha que ele traz, que é o movimentismo, né? O nosso movimento vai trazer o reino de Deus, o avivamento, e a gente vai mudar todas as esferas. Fiquei curioso pra ler esse livro, hein? É bem legal, viu? Ele é muito bom. Essa parte aí das armadilhas, engraçado, a Débora lá, que faz tutoria comigo, a gente tava conversando, que é tipo assim, cada armadilha fica assim, check, check. Tipo assim, já fiz isso, já pensei isso. Que aí, ou você acha que vai mudar o mundo, ou você fica muito tímido, não quer nem tentar. E aí também agora essa parte você entrou, das né, no movimento certo que vai fazer as coisas acontecerem. Agora o meu time é o que vai ganhar esse jogo. E tipo assim, baixa a bola aí, camarada. Mas é legal, até nessa parte das armadilhas, ele ainda trabalha nessas 3 perspectivas do frame, né? Que a gente foi apresentado aí também nesse módulo. Essa coisa da perspectiva situacional, existencial e normativa. Que aí também ele traz, né, armadilhas nas normas, armadilhas nas situações e armadilhas nas motivações, né, na parte existencial. Também muito interessante. Bom. A gente comentou sobre isso no nosso último podcast, porque foi o livro do Frame, Conhecimento de Deus, que o pessoal leu no avançado. Ah, que legal. Ele sempre cita esse livro. Então, até o Pedro falou sobre isso nas aulas, que o Poitras traz essa análise do triperspectivismo do Frame de uma maneira muito clara e fica muito fácil de compreender isso através desse livro do Senhorio de Cristo. Eu adorei o triperspectivismo porque é tudo muito encaixado. Tipo assim, eu não consegui ver todos os vídeos do John Frame que estão no guia, né? No guia de estudos que tem lá no YouTube. Mas alguns que eu vi, assim, é muito legal essa perspectiva como um todo, né? Parece que tudo se encaixa, assim, e tem uma visão interessante da própria vida cristã, da revelação de Deus e também da ética, né? Isso mesmo, que é a ideia de que a gente conhece, né, a realidade e Deus a partir de 3 perspectivas, né? E aí ele coloca o senhorio de Cristo a partir dessas 3 perspectivas, as armadilhas para a gente viver isso a partir dessas 3 perspectivas. Então, volta e meia ele cita essas 3 perspectivas de Frame para dar essa compreensão sobre como a gente percebe o senhorio de Cristo e como a gente evita cair nessas armadilhas. Então, aplicando, né, nessas 3 realidades, ele traz, então, a presença de Cristo a partir da perspectiva existencial, a autoridade de Cristo a partir da perspectiva normativa e o controle de Cristo a partir da perspectiva situacional. Então, são 3 formas da gente perceber a realidade sobre o senhorio de Cristo. E aí, então, nessa parte das armadilhas que a Ellen citou, ele também, né, categoriza as armadilhas que podem acontecer dentro dessas 3 perspectivas. Então, realmente deixa tudo muito claro. Porque, às vezes, a gente entra em certas discussões e as pessoas, às vezes, discordam das coisas, mas, na verdade, elas estão apenas enxergando por perspectivas diferentes. E elas não necessariamente são excludentes, né?
Uma das armadilhas que ele citou, que eu achei assim incrível, eu gostei muito, foi a armadilha da piedade passiva. Como você citou algumas, eu queria também citar um pouquinho sobre essa, porque essa é uma armadilha que eu acho que muitas das pessoas caem. E como eu também estou estudando sobre essas questões das disciplinas espirituais, muita gente acha que não precisa realizar nenhum tipo de disciplina espiritual por estar nessa armadilha da piedade passiva, de compreender que ser piedoso é ser passivo e fraco ao invés de ativo e forte, como ele coloca aqui no livro. E aí eu achei isso muito legal, porque é uma forma de distorção da compreensão de como a gente vai se posicionar, né? E, na verdade, o Senhor não nos chama para uma passividade no sentido de fraqueza, não assumir posição, não ser intencional com as coisas, não ter responsabilidade, não agir de uma maneira ativa. A questão é fazer isso em submissão e obediência a Deus, né? Então, eu achei essa armadilha muito legal também. Bom, eu acho que o aspecto principal desse livro do Poitras é que ser cristão é compreender que nós temos um Senhor, mas esse Senhor não é apenas alguém que exerce autoridade e poder sobre a esfera da igreja e o que acontece no momento do culto, por exemplo. Mas se o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas que Ele criou com seu poder, então nós precisamos aprender a enxergar a realidade dessa maneira, que Ele é Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as áreas da vida, sobre tudo que eu faço. Então, como o próprio Poitras fala, não é possível deixar Jesus de fora, porque Ele é Senhor. Eu posso não reconhecer isso e não me submeter a Ele, mas isso não vai diminuir a sua autoridade, a sua presença e o seu poder, né, na realidade. E que, na verdade, todo mundo tem que viver em resposta a Deus, né? Seja uma resposta obediente, seja uma resposta rebelde. Não existe o ponto neutro, né? Que é, eu tô em cima do muro. Não. Ou você respondeu e se submeteu em obediência ao senhorio de Cristo, ou você tá em rebeldia, em negação, em alguma coisa assim, né? Muito bom. Vamos ouvir agora, então, a participação de uma aluna da turma do Essencial sobre como ela percebeu também a leitura desse livro ao longo desse mês. Meu mês em 90 segundos. Oi, meu nome é Débora, sou aluna do Invisible College da turma Essencial e no mês de ética cristã, o livro Senhorio de Cristo estava legalzinho, me levando uma relação bem tranquila e serena até a sua última parte, quando ele começa a falar das armadilhas. E eu, na minha lida de igreja, há anos lidando com igreja e sendo parte do corpo de Cristo, não me vi em todas, não consegui deixar uma passar. Eu fui caindo armadilha por armadilha, fui me vendo e sou capaz de dar exemplos de momentos da minha vida em qual caí em cada uma. Nas motivacionais, eu saí das armadilhas motivacionais acabada, fui para as normativas, pensei, em heresia, eu não devo ter caído, tô até com medo de pesquisar meu passado. Quando chegou nas situacionais de novo, uma por uma, e eu terminei o livro em tacos, pensando, Deus é muito bom, o Espírito Santo é incansável, o trabalho dele não para, e Deus é maravilhoso e misericordioso o suficiente para deixar a gente, um monte de criança teimosa, baguncenta e rebelde, deixar trabalhar na obra dele, fazer parte da obra dele, ele ainda deixa a gente participar. Deus é muito bom. Agora, então, seu Zé Bruno, fale um pouquinho para nós do Royal Kuiper e do Capital Moral. Então, antes de falar isso, eu queria fazer um comentário sobre o livro de vocês. Eu fiquei muito instigado a lê-lo, porque quando a gente fala de engajamento cultural, é muito comum que hajam essas abordagens, como acho que foi a Ellen que falou, do triunfalismo, né? Eu lembro que o Guilherme Carvalho, ele tem uma série de textos que ele vai falar sobre a linguagem da transformação, da transformista, alguma coisa assim. Que ele vai falar sobre assim, várias teologias ou missiologias ou perspectivas de transformações, tipo missão integral e outras, que tem muito essa pretensão, às vezes, do triunfalismo, né? Assim, de implantar o reino, de trazer o reino. E ele fala, e ele vai defender justamente a abordagem daquilo que o James Hunter chama de uma presença fiel, né? Que o que Deus espera da gente é justamente essa questão da nossa fidelidade em um mundo caído
e que essa presença fiel, de alguma maneira, ela contribua para melhorar o mundo, mas nós sabemos que a gente vive num mundo sob os efeitos da queda, né? Então, achei muito interessante esses comentários que vocês fizeram, porque, de fato, é um desafio, né? Às vezes a gente pensa que a gente está no caminho certo e a gente pode ter caído numa armadilha e não perceber, né? Sim, e o Poitras fala isso, são muitas boas intenções, às vezes, e o desejo sincero de se submeter ao senhorio de Cristo, mas às vezes a gente cai em armadilhas. Então vale muito a pena, gente, a leitura desse livro. Se você não leu ainda, fica a dica aí, porque é um livro muito gostoso, ele é um livro claro, simples, ele tem sessões bem curtinhas, ele fala de coisas muito profundas, mas de uma maneira bem, assim, objetiva. Dá um mapeamento legal, assim, sabe? Para você conversar com as pessoas sobre esse assunto também. Eu fui folhear aqui para ver mais exemplos de armadilhas, e aí nossa, tem várias muito interessantes. Ele fala sobre a politização, né, da fé cristã, achar que o senhorio de Cristo vai se manifestar principalmente ou unicamente através da via política. Ele fala da supervalorização da igreja institucional e da subvaloração da igreja institucional, que são também duas armadilhas. Os extremos, enfim, né? Não vou nem citar todas, mas assim, acho que a leitura do livro como um todo é também muito legal. Uma coisa que eu gostei muito também, que teve a ver com essa construção do curso até aqui, é na parte que ele está falando dos recursos, né, para a gente compreender o senhorio de Cristo, que ele fala da apologética evangeliana, ele fala da teologia bíblica do Gerhard Voss, ele meio que vai falando de todo mundo que a gente... todos os nossos friends que a gente fez esse ano. Então, é legal também pensar que realmente está tudo muito coeso, né? Esse sistema todo de pensamento que a gente tem estudado e de compreensão da fé cristã tem realmente uma coerência, é muito legal. Palmas para o nosso tutor, Pedro Dutti, e para a equipe do Invisible College. Curadoria eles realmente organizaram os assuntos tendo uma lógica, né? Então, nesse livro mesmo do Poitras, ele cita vários dos livros que a gente leu até agora. E aí faz sentido retomar os pontos principais desses livros, porque a gente já leu, né? Já entendeu. Então, muito bom. É muito capital moral, gente, envolvido. É o poder da conexão. Vai lá, Zé. Fala o seu. Na sociedade do Invisible College. Então, o livro que a galera do Avançado leu, eu acredito que a maioria, se não todos, foi o Capital Moral, do Royal Kuiper. E assim, eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Royal lá no Mackenzie, quando ele lançou esse livro lá. Foi muito bom, assim, para compreender um pouco do que ele estava tratando, mas eu só vim ler esse livro agora por conta do INC, né? E o que eu gostei muito dele é que aqui ele apresenta, não é argumentos bíblicos, mas argumentos públicos para defender aquilo que o cristianismo já apresenta como um modelo, uma contribuição para a vida social, né? O Dr. Royal, ele trabalha o conceito de capital moral a partir das ideias iniciais do Pierre Bourdieu, que foi quem começou a desenvolver esse trabalho do capital político, capital social. Inclusive, o Dr. Royal, ele foi aluno de uma aluna do Bourdieu, né? E a partir daí veio todo o desenvolvimento dessa ideia do capital moral. Um amigo veio até me perguntar: Zé, você leu o livro? Eu se li. Em rápidas palavras, como é que você definiria o capital moral? Bom, sem querer ser simplista, o capital moral nada mais é, assim, bem sem querer ser simplista, tá? É o amor ao próximo, né? Na verdade, essa é a grande ideia aqui, que o capital moral é esse senso de responsabilidade que indivíduos que fazem parte de um grupo têm em relação ao seu semelhante. E que essa responsabilidade, que é justamente a moral, aqui é colocado como nosso compromisso em relação ao outro. Então, eu não vou precisar de uma lei que me coaja a uma conduta, porque eu tenho capital moral suficiente para ter essa conduta diante do caso concreto, né? Então, ele vai falar que é justamente isso, que uma diferença que a gente vai ter entre sociedades individualizantes, né, e uma sociedade no sentido mais comunitário é o quanto de capital moral cada indivíduo que compõe esses grupos vai possuir. Então, ele vai fazer críticas, por exemplo, à sociedade pós-moderna, como a questão do avanço das informações, sobre a questão do individualismo, que é uma característica muito grande nos nossos dias, as pessoas que são ensimesmadas, que pensam mais em si, que pensam no outro, muitas vezes no sentido mais utilitarista, ou seja, de se beneficiar, mas se não for esse benefício, assim, você não vai ter um compromisso.
E ele vai demonstrar que isso é um pensamento assim, não natural. Por quê? Porque ele fala que desde a concepção, o ser humano é um ser dependente. Então a gente precisa da nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente precisa cuidar dos nossos pais. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai precisar dos cuidados. Na velhice, a gente precisa também dos cuidados dos outros. Então, não é porque a gente está na juventude ou numa fase adulta que a gente vai deixar de depender das pessoas. Então, uma comunidade, uma sociedade, ela é feita de interdependência, onde um depende do outro e há essa cooperação, né? Então, a ideia do capital moral passa por isso. E aí, no livro, ele vai dar exemplos sobre a questão da família, sobre a questão de igreja, trabalho. Inclusive, o artigo que eu estou para entregar, eu atrasei um pouco aí, Douglas, eu sei que você tem muita coisa aí para corrigir, então vai dar tempo, é justamente sobre o capital moral no ambiente do trabalho, né? Sobre essa ética, porque, sim, é outra coisa interessante. O tema do capital moral, esse mês estudou ética, né? E o outro livro, que é o livro do Frame, que é a Ética da Vida Cristã, ele vai falar justamente isso. Tanto um quanto o outro vai trabalhar o tema da ética, né? Que é o nosso compromisso em relação ao outro. No curso, a gente teve até um debate assim sobre será que os argumentos que o Kuyper ele apresenta aqui, gente, esse Kuyper não é Abraham Kuyper não, tá? É o Dr. Royal Kuyper. Eles só atende à igreja? Será que ele tem argumentos que convencem alguém que não é da igreja? Então, eu acredito que sim. Eu até comentei isso na mentoria. Porque ele vai demonstrar aqui argumentos assim, de vários autores que não são cristãos. Ele vai citar exemplos da sabedoria judaico-cristã, mas ele apresenta muitos autores, como o Bourdieu e outros, para mostrar, o Durkheim e outros aí, para mostrar que o que ele está defendendo não é uma invenção, é um dado real. E que se você não tem esse capital moral, você vai levar à autodestruição das relações, das instituições. Então, assim, eu achei um livro maravilhoso. Inclusive, é um livro, eu acho que qualquer acadêmico da área de humanas, principalmente, pode usar ele. Por exemplo, direito de família, você pode trabalhar isso. Porque, por exemplo, o Bauman, que é um autor que ele, inclusive, ele menciona, ele vai trabalhar a ideia do tempo líquido, da modernidade líquida, relacionamento líquido, que é justamente aqueles relacionamentos que é baseada, muitas vezes, em critérios afetivos. Mas não existe o compromisso. Então, você pega no direito de família brasileiro, o princípio da afetividade ele é muito forte. Então, qualquer relação afetiva, para alguns juristas, já deve se tornar uma relação familiar, o que é algo muito frágil. Então, a ausência de capital moral na concepção de uma família, ele trará prejuízos muito grandes para a sociedade, para o direito e para outras áreas, né? Então, assim, é um livro muito rico, que dá para ser usado para pessoas que estão estudando vários outros temas, principalmente da área de ciências humanas, mas pode ser aplicado em outras áreas também. Muito bom, até porque ele faz uma distinção entre contrato e pacto, né? Então, isso, porque, exato. Até sobre essa discussão de família que está querendo reduzir tudo a só um contrato, né? Mas isso. Tem outros aspectos. Exatamente, esse foi o ponto, porque quando ele vai falar de pacto, aí alguém pensou, mas será que ele não está colocando o pacto entre Israel e Deus ali? Na verdade, ele coloca como dois paradigmas. No livro do Andreas Kortbeck, chamado Deus, Casamento e Família, da Edições Vida Nova, é um livro muito exaustivo para falar do universo da família em termos bíblicos. Ele tem um capítulo que ele vai falar só sobre o casamento. E lá ele mostra que existem 3 modelos de casamento. O casamento sacramental, que é o definido pela Igreja Católica. O casamento contratual, que é esse que surge com o Estado moderno, acho que no século XVI, XVII. E o casamento como pacto, aliança, que é a visão bíblica do casamento. Então, quando o Royal falou essa questão do pacto como paradigma, eu lembrei muito disso, porque a ideia do contrato para a constituição da família ou da sociedade, ela está relacionada à ideia de lei, de uma norma que vai coagir um comportamento. Já a ideia do pacto, você não tem uma lei, você tem um compromisso com a parte, você tem uma responsabilidade. E baseado numa promessa, né? Baseado justamente numa promessa. Então ele vai dizer que isso é muito mais forte. É verdade. Porque quando você age com isso, ou seja, você não tem um fator externo que coage você àquela conduta. Você tem um capital, né? Você tem
capital aqui no sentido de uma capacidade interior de ter aquele compromisso e de honrar. Então, um exemplo que a gente vê hoje é o casamento. O número de divórcios nos nossos dias é muito maior do que talvez em outras épocas. Mas essas pessoas, quando casam, elas casam com o contrato. Elas casam sobre o efeito do direito de família brasileiro. E aí elas buscam esse mesmo direito para invalidar, né, ou romper esse contrato. Já a questão do pacto, ela é muito maior, porque eu assumo um compromisso com a minha esposa diante de Deus e das pessoas, e é essa capacidade de honrar esse compromisso que vai manter essa relação. Gente, eu não tive como ler isso, não lembrar muito do trabalho do Guilherme Carvalho, sim, sobre o tema da revolução afetiva. Exatamente. Porque uma das coisas que o Guilherme mais trata é justamente isso, que o princípio ou o campo da afetividade tem usurpado, né, ou tomado o lugar daquilo que diz respeito ao campo da moralidade, né? Então, assim, como eu sou da área do direito, eu vejo assim, alguns doutrinadores de direito de família criticando muito a moralidade cristã, falando que ela tem que ser banida, que ela é um retrocesso para a concepção da família, para a plenitude do ser humano, mas não é. Porque o que a moralidade cristã está dizendo, ou a moralidade, vamos colocar assim, é que eu tenho que ter uma responsabilidade com o meu semelhante. Isso mesmo. E o que eu não quero para mim, eu não posso querer para ele. Muito legal. Eu e a Ellen também assistimos essa palestra ao vivo do Royal Kuiper. Isso que eu ia falar. Também no Mackenzie, só que de Campinas, né? Eu estava aí junto com a Ellen. Aí a gente também tem uma assinatura. Mas eu também não li o livro ainda. Está na minha fila. E agora com todo esse papo aí, eu tô querendo mais ainda. Não, gente, esse livro vale muito a pena a leitura. Ia ser o tema do Retiro do Labre de março. Sabe, a gente ia dar um retiro inteiro sobre esse assunto. Eu também ia nesse retiro, né? Acabei de lembrar. Você ia nesse retiro. Só que foi, né, quando começou a pandemia, a gente teve que cancelar. Então, assim, ano que vem, se Deus permitir, vamos ter um retiro sobre esse assunto. Mas foi excelente, assim, ouvir a palestra do Royal Kuiper, conversar com ele lá. E, assim, me chamou muito a atenção um aspecto que ele traz, que é a ideia da hospitalidade, que é um assunto que eu curto demais. Eu curto demais esse assunto. E ter trazido isso para a ideia de viver em sociedade o quanto a gente precisa da hospitalidade. Confrontando, digamos assim, com a hostilidade que se tornou a regra de vida e prática, né, que nós temos hoje, entre os estranhos e entre as outras pessoas mesmo. A gente trata todo mundo, se não com uma indiferença, mas com um desrespeito mesmo. O outro é alguém que eu não quero ter nenhum tipo de relação com ele, muito menos de responsabilidade. Só que não tem como a gente viver em sociedade bem ignorando o outro. Porque a gente tem esse aspecto de se preocupar com a criação, então com o meio ambiente, com as coisas criadas e com os outros. E eu acho isso fantástico quando o Royal traz isso. Então, eu li só o capítulo onde ele fala especificamente sobre isso e ele se baseia num texto, num outro livro do Miroslav Volf, Exclusion and Embrace, que é o livro que eu uso no Labri, no nosso curso de teologia, para dar aula sobre conflito e reconciliação. Para falar de perdão, essa coisa de excluir o outro, né, nossa dificuldade de aceitar o outro. E eu achei sensacional, porque ele traz essa ideia do abraço, que ser humano é abraçar. E que nós somos feitos para isso, para acolher uns aos outros. Então é muito louco isso, porque a forma como a gente vive em sociedade, a forma como a gente estrutura as empresas, instituições, associações, a forma como nós compramos e vendemos, todos os relacionamentos que nós temos, eles partem desse princípio, do modo como Deus nos criou para ser. E como nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados para amar uns aos outros e para incluir. E aí ele traz essa ideia, né, do que ele chama da teologia do abraço, que eu achei sensacional. E ele traz esse ponto principal do Volf nesse livro, fazendo até algumas críticas e indo um pouquinho além até do que ele coloca. Então eu achei incrível, gente. Esse livro é fantástico. Eu acho que vale muito a pena a gente ler com bastante atenção, porque é um aspecto que a gente está precisando desenvolver. Talvez aprender que nós temos capital moral e que nós precisamos cultivá-lo e protegê-lo,
porque as nossas sociedades dependem disso. A forma como a gente organiza as nossas vidas, ela está relacionada com a gente ter capital moral e desenvolver isso, né, nas nossas relações. Eu também gostei muito de ter contato com esse conceito, né, embora eu ainda não tenha lido o livro, mas na palestra e também outros conteúdos aí que eu vi. Eu acho... no começo eu fiquei tipo assim, como assim, né? Capital moral, achei super interessante o nome. E aí eu entendi, né, que não é exatamente, não tem nada a ver com uma coisa econômica, né? Capital no sentido de capacidade, ou no sentido de você ter uma bagagem, né, de moralidade que você consegue, como se fosse uma bagagem de valores e de princípios que você tem, né, para poder agir com moralidade e que vai regular as nossas relações, vai interferir diretamente no modo como a gente estrutura as nossas relações. Isso. E aí, assim, uma das coisas também que eu trouxe da palestra é que quais são as instituições sociais que cultivam e produzem esse recurso, né? Que é tão importante para manter o tecido social unido. Ele fala, né? Que é difícil você ter uma sociedade em que ninguém é confiável, que ninguém fala a verdade, ninguém tem moralidade, né? Ninguém tem padrões morais. Então, assim, é essencial para a existência de uma sociedade mais ou menos coesa. E quais são as instituições que cultivam esse capital, né? E aí, assim, não sei se ele fala isso no livro, mas eu lembro da palestra dele falando sobre a família e a igreja como grandes exemplos de instituições sociais que cultivam isso. E aí, uma das coisas que eu trouxe muito, assim, pra mim, e que eu tenho refletido sobre isso, até naquele livro Feminilidade Radical, falando sobre que às vezes a gente tem dificuldade, nós mulheres, né? Temos dificuldade, às vezes, com os papéis de esposa e de mãe, porque a gente realmente não vê valor nisso, né? E aí a gente parece que quer provar para o mundo que a gente dá conta de fazer outras coisas. Claro, a gente dá conta de fazer outras coisas e tem um monte de gente aí dando conta de várias coisas. Mas, às vezes, assim, a gente tem a tentação de abrir mão, né, do valor dessas coisas da família, na ideia de tipo, isso é subvalorizado, isso é menos importante. Então, tipo, o foco da minha vida é o que eu faço fora. Mas, assim, uma casa, uma família que cultiva bens morais, que é hospitaleira, que cultiva isso de uma forma intencional, isso aí é um super ministério tesouro, aí pra, né, sua vida, entendeu? É uma atividade que não é remunerada, mas sim, ela é digna de você investir sua vida, né? Extremamente importante. Então, isso é essencial pro funcionamento da sociedade, né? Que as pessoas tenham esse arcabouço, ou esse histórico, essa caixinha onde tá os valores morais dela e onde ela consegue ter recursos para viver a vida dela a partir disso. Então, eu lembro, essa foi uma aplicação bem prática, assim, que eu trouxe para mim. Uma coisa que eu queria comentar é que alguém pode perguntar, mas o capital moral é algo que só o cristão tem? Não. Pelo fato de todos nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados dessa capacidade moral, né? Então, o capital moral, ele diz respeito a todos os seres humanos. Lógico que o cristão, ele vai possuir recursos espirituais que somente aqueles que nasceram de novo podem ter, né? Por exemplo, a questão do fruto do Espírito, né? Que é um fruto que o Espírito Santo gera naqueles que nasceram de novo. E o não cristão não vai ter esse fruto. Mas isso não quer dizer que ele é carente de moralidade, né? Não, ele tem a capacidade, ele tem essa moralidade. Agora, existem, como a Arielle falou, espaços ou ambientes, não sei dizer, seria a expressão melhor, para fomentar ou cultivar essas moralidades, né? Então, você pega uma instituição da família, você pega a instituição da igreja, que são relações que é baseado nesse pacto, né? Nesse compromisso mútuo. Então, isso aí serve de modelo assim, para várias organizações, pessoas, grupos, amigos. Essa questão de que o amor ao próximo, ele contribui mais para a sociedade do que uma postura mais individualizada. Vamos ouvir então agora um áudio de um outro aluno da turma avançada de como foi estudar esse assunto esse mês. Meu mês em 90 segundos. Olá a todos, meu nome é Vumar Júnior, eu falo de Porto Velho, Rondônia, eu sou da turma do avançado.
O mês de julho seguiu o ritmo frenético dos meses anteriores. Muito conteúdo, cérebro fritando e a sensação de que o mês vai acabar e nós não vamos dar conta de ler tudo que tem para ler, de assistir todas as aulas que tem que assistir e ainda escrever o artigo. Mas no fim das contas dá tudo certo, a tutoria auxilia os encontros, né, com o Pedro nos auxiliam a colocar as coisas no lugar e dar conta do recado. Nesse mês, os temas deixaram de ser eminentemente teóricos e filosóficos e começaram a se tornar mais práticos, o que facilitou bastante a leitura e a absorção do conteúdo. Nesse mês nós lemos o livro do Kuyper, o Capital Moral, e o maior aprendizado para mim desse livro é a própria ideia de capital moral, como é algo comum e ao mesmo tempo negligenciado, não só pela igreja, mas pela sociedade em geral. E nesse sentido, como a igreja tem um papel fundamental na tarefa de produzir esse capital moral, na busca de uma sociedade mais pactual e menos contratual, uma sociedade que se envolva mais com a solução dos problemas alheios e menos com a solução dos problemas individuais. O desafio é grande, eu sei, mas eu entendo que obras como a do Kuyper, essa que nós lemos, se lidas, entendidas e praticadas pela igreja, nos ajudarão em um futuro não muito distante a desenvolver e aumentar esse capital moral da sociedade brasileira. Bem, essas eram minhas impressões do mês de julho. Fica aí um abraço a todos e até a próxima. Gente, muito bom. Então, uma coisa que eu estava pensando aqui é que o Poitras também fala que o senhorio de Cristo tem implicações para a sociedade, para a nossa relação com o outro, para todas as instituições, né, de todas as áreas. E o Royal Kuyper nos traz mais clareza para isso ao mostrar que o que vai também estar influenciando nessas relações, nas nossas escolhas, é esse elemento do capital moral, né? E da importância da gente desenvolver isso. Então, muito bom, gente. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa para a gente concluir? Não, eu queria perguntar a vocês, e aí, vocês deram conta da resenha desse mês? Sim! Então, eu comecei ela no último dia, como uma boa procrastinadora que sou, mas aí eu não consegui terminar no domingo, que foi o último dia. E eu ainda estou com ela pelas metades. Mas como você falou, né, pro Douglas, hashtag ajuda nós aí. Eu sei que você tem várias coisas pra ler, então quem sabe ainda se eu mandar eles ainda vão ler. Ai, consegui mandar. Mas só que eu mudei a minha estratégia, porque eu também estava deixando sempre pra última semana, e na última semana acontece tudo, e aí não dava tempo. Então. Não, desse mês eu já li 1/3 do livro e agora vai. Esse mês eu vou fazer tudo sem procrastinar. Eu já tô meio que organizando ao longo do mês e aí no final só dar uma última revisada e para conseguir enviar. Muito bom, Amém. Gente. Obrigada demais, Ellen, por ter participado aqui com a gente. Valeu, é uma pena que o Matheus não pôde estar conosco nessa conversa. Fica aí a dica desses 2 livros sensacionais para quem está nos ouvindo. Royal Kuyper, Capital Moral, e Vern Poitras, O Senhorio de Cristo. O meu do Poitras eu já vou encomendar hoje, tá? Vou esperar não, porque é curioso. Pessoa ansiosa, né? Gente, foi muito bom estar com vocês em mais uma categoria de base e até o próximo mês. E no próximo mês vai ser maravilhoso, né? Que a gente vai ler o David Koyes lá no Avançado. Inclusive é um dos palestrantes da Conferência do Labri de setembro. Então vai casar tudo. Nossa. Muito bom, bem lembrado, gente. Isso mesmo. Setembro a gente tem Conferência do Labri Brasil, com a participação especialíssima do David Koyes, com o nosso querido tutor Pedro Dutti também. Isso. Além da equipe do Labri Brasil. Gente, aproveitando aqui a deixa da Vanessa, não deixem de fazer sua inscrição online, tá? Gente, obrigada aí por terem ouvido a gente até aqui. Tchau, tchau. Valeu, Ellen. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Até o próximo mês. Um abraço.